Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje, onde eu vou realizar mais uma análise emocional de um caso midiático, né, da influencer Regina Fonseca. E o nosso intuito aqui é mostrar o aspecto emocional, os padrões ocultos por trás do comportamento, de modo que você também pode aprender com esse caso, identificar, né, e isso ajudar no seu processo de autoconhecimento e cura emocional, né? E eu vou exatamente fazer uma explicação minuciosa, olhando aí os fatos que aconteceram e procurando entender o que é que está por trás. Lá no passado, na infância, o que é que ajudou a criar os padrões emocionais e os comportamentos que são disfuncionais. Vamos lá. Então, o caso Virgínia Fonseca, quando a fome de amor vira exposição. Então, vamos fazer uma análise profunda sobre como as feridas da infância podem comandar a vida adulta, né? E a gente vai usar como exemplo o caso da Virgínia Fonseca, que é, se não a maior influenciadora, uma das maiores influenciadoras do Brasil, né? Então vamos lá. Ela tem 52 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram. Ela tem uma empresa, só uma das empresas dela fatura 750 milhões de reais por ano, segundo que os dados que eu apurei, né? Fora que ela tem outras empresas também, isso aí é de uma empresa. E parece que existe um vazio que nada é capaz de preencher. Então vamos lá, ela tem muito sucesso, financeiramente extremamente bem-sucedida, tem programa no SBT, tem marca de cosmético, tem uma legião de fãs que acompanha a vida dela o dia todo, e parece assim um caso de sucesso absoluto. Mas aí, qual é a pergunta que a gente se faz, né? Por que será que ela não consegue ficar sozinha? Por que será que ela transforma a vida dela num reality show eterno? Todos os dias, né? Até mesmo com o filho doente no hospital, tudo ela transforma em conteúdo para a rede social. Por que que ela acabou o relacionamento e, né, com o casamento com o Zé Felipe e já emendou de uma forma rápida num relacionamento meio que em tempo recorde. E nada do que eu estou falando aqui é para julgar a pessoa ou para fazer algum tipo de moralismo, nada disso. É apenas uma análise do comportamento a partir das coisas que a gente observa e do passado da pessoa, né? E a gente pode observar que a resposta, nesse caso, também está lá na infância, né? Então, a gente quer entender como é que a ferida emocional lá da criança pode comandar a vida de uma pessoa adulta, mesmo sendo uma pessoa extremamente bem-sucedida, né? Então, essa é uma história sobre amor, sobre ausência e sobre uma busca desesperada para ser vista pelas pessoas. A gente vai entender o porquê, né? Onde é que surge essa ferida original na vida de Virginia Fonseca? Então, segundo as pesquisas que a gente fez aqui, ela falou o seguinte, né? Em junho de 2025, num podcast, ela falou sobre uma questão que marcou muito a vida dela, né? Falou sobre a relação com o pai. Então, o pai tinha um histórico de presença física, mas de ausência emocional. Então, tem pessoas que têm um pai ausente, que não conheceram o pai, ou que o pai foi embora. No caso de Luana Piovani, que a gente analisou o caso dela, né, na live anterior, o pai era distante. Nesse caso, o pai dela tinha presença física, mas não tinha presença emocional. Então, ela fala o seguinte sobre ele, né? Minha relação com meu pai era muito ruim, ele era muito bravo, muito fechado, tinha um jeito muito grosso, não sabia demonstrar amor. E eu não conseguia aceitar isso, me deixava muito brava. Então, a criança, quando ela sente que ela não recebe amor do pai ou da mãe, quando ela acha que ela não recebe da forma que ela esperava receber, a tendência é que ela se sinta rejeitada, sinta que ela não é boa o suficiente e também que ela desenvolva um sentimento de raiva, né? Porque é como se eu estivesse culpando meu pai por aquela sensação ruim que eu tenho dentro de mim de não me sentir boa o suficiente, de não me sentir merecedora, de me sentir amada. Então, ele era uma pessoa que era presente, mas ele não era emocionalmente presente na vida dela, somente de forma material e física. Então, o que é que ele dava para ela? Coisas materiais, presentes caros, tudo que ela pedia, ela ganhava e tinha estabilidade financeira. Mas ele não dava carinho, afeto, abraço e palavras de amor, né? Então, ela tinha um pai que era presente fisicamente, ausente emocionalmente,
Esse pai foi uma pessoa que foi veterano de guerra, ou seja, ele participou de guerras, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele tinha seus próprios traumas também, né? E tudo que a filha queria em termos materiais, ele conseguia dar, mas ele não conseguia dar afeto. Bom, então teve um momento que Virginia falou o seguinte, né, para a mãe dela. Isso é o que ela contou, tá, no podcast onde ela deu entrevista. Ela chegou a falar o seguinte para a mãe: eu odeio o meu pai. E a mãe, sem conseguir entender de onde é que vinha essa ferida, achava que talvez esse pai tinha feito algo com ela que fosse muito grave, como se ele tivesse cometido algum abuso, algo que justificasse esse sentimento de ódio, né, que ela relatou sentir. Né? Só que ela não odiava o pai por algo que ele tinha feito. Ela odiava o pai pela ausência, pela falta de carinho, pela falta de amor, pelo vazio, e não se sentia amada. Então, algumas pessoas vão ter uma relação ali com o pai disfuncional, porque tem raiva do que o pai faz, tem raiva porque o pai foi embora, tem raiva porque o pai era bruto, violento, mas no caso dela era mais essa ausência emocional, né? Então, ah, do 0 aos 19 anos, ela passou pela infância e pela adolescência com esse pai que era emocionalmente ausente. Aos 19 anos, ela saiu de casa e ela fala que a relação melhorou com esse pai com a distância, quando ela saiu de casa. Só que aos 22 anos, infelizmente, o pai dela morreu. Ou seja, depois de 3 anos que ela estava com um relacionamento melhor com esse pai, ela perdeu o pai. Então, só foram 3 anos de uma relação melhor e ela não conseguiu curar. Ela não saiu curada desses conflitos. Ela melhorou o relacionamento, mas não conseguiu sarar aquela dor emocional, aquela ausência paterna. Então, aqui é um questionamento, não o que será pior, ausência ou presença sem amor? Quando o pai vai embora e não está presente de forma alguma, ou quando ele está presente, mas não demonstra amor. É claro que isso vai variar, a reação vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que aconteceu com Virginia, né, é que ela passou por essa ausência emocional com a presença física do pai, e a gente pode chamar isso de uma privação emocional. E para algumas pessoas, às vezes parece ser pior a sensação dessa privação emocional com o pai presente do que um pai que vai embora e que abandona. Para algumas pessoas pode parecer mais doloroso, mais difícil de lidar com esse pai que está presente, que dá presente para você, mas que não abraça, não demonstra carinho, não demonstra afeto. A criança é muito difícil entender isso, né? Se meu pai está aqui tão perto, por que ele não me abraça? Por que ele não cuida de mim? Quando o pai abandona e vai embora, talvez a pessoa pense assim, bom, mas ele não está aqui mesmo, então ele não pode fazer isso, ele não vai demonstrar amor. Mas se ele está presente e não demonstra amor, vai reforçando aquela sensação de que tem algo de errado comigo, eu não sou digno de receber amor. E isso vai crescendo, vai se tornando um vazio emocional. E essa criança cresce e se torna esse adulto com esse vazio. Então, quais são as crenças que vão nascer dessa ferida emocional? Então, crença de que você não é digno de receber amor verdadeiro, que você não é uma pessoa merecedora de, de ser amada só por ser quem você é, né, pelo fato de você ser quem você é. A sensação de não merecimento. Então, eu preciso fazer algo para merecer atenção. Parece que eu tenho que ser algo ou fazer alguma coisa para ganhar atenção. Ah, como ela recebia coisas materiais, então, às vezes, o material ele entra como se fosse um substituto do afeto e do amor. E a pessoa começa depois, até pode desenvolver compulsões por compras e por coisas materiais, porque meu pai não me dava amor, mas me dava coisas materiais, e isso, na minha concepção de criança, acaba substituindo o amor. Sobre a existência, se eu não for vista, eu não existo. E sobre dependência, eu não posso depender de ninguém emocionalmente, né? Então, eu carrego essa dor, não posso depender de ninguém. Uma outra coisa que ela teve também, que ela vivenciou na vida dela, que pode ter contribuído para os padrões que ela desenvolveu, é que ela não teve raízes profundas em algum lugar, porque ela nasceu nos Estados Unidos, saiu de lá aos 3 anos, foi para uma cidade no interior de Minas Gerais, depois aos 16 anos mudou-se para Portugal, depois voltou para o Brasil, aos 18 anos foi para Londrina, depois para Goiânia e depois foi para São Paulo. Então é uma criança, né, adolescente que não teve uma profundidade um aprofundamento de raiz em um local só, onde você geralmente faz ali amizades mais profundas, verdadeiras, onde você tem ali outros familiares que muitas vezes você vai conviver,
e que podem gerar ali aquele sentimento de pertencimento, de família, de você se sentir amado, né? Às vezes o pai não deu aquele amor, mas ali você convivendo com os avós, com os tios, com os parentes, com os primos, pode ser que isso ajude um pouco a amenizar aquele vazio emocional da falta do pai, aquela lacuna emocional. Então ela também não teve essas raízes, né? Então cresceu com esse pai que era presente fisicamente, mas ausente, sem lugar fixo, sem raízes, então uma criança invisível tentando existir. E como é que essa ferida se manifesta lá na vida adulta? Essa ferida de não ser amada pelo pai, como é que isso moldou a vida dessa pessoa tão bem-sucedida na vida adulta? Então tem vários padrões que, para mim, são claros e que são repetitivos e que trazem sofrimento, no final das contas. Então, um dos padrões é a sensação de não poder ficar sozinha, de ter uma aversão a ficar sozinha, um grande medo. Tem pessoas que não conseguem, né, passar um tempo sozinha quando termina um relacionamento. Então, em 2018 a 2020, ela teve um relacionamento com um youtuber chamado Rezende. Eu não conhecia esse youtuber, mas pelo que eu vi, é uma pessoa hoje, né, pelo menos, tem milhões de seguidores. E foram 2 anos de relacionamento. Então, antes ela era uma pessoa desconhecida e se relacionou com esse youtuber, que era uma pessoa, pelo menos para uma bolha, né, uma pessoa bastante conhecida. Depois ela terminou esse relacionamento com Rezende em 2020, em junho de 2020, e no mesmo mês, dia 27 de junho, ela começou a namorar com o Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo. Então, veja, ela não passou ali nem um mês sozinha, praticamente, né? Saiu de uma pessoa famosa numa certa bolha, que deve ter dado para ela uma certa visibilidade, e começou a se relacionar com uma pessoa que é da família de um cantor que é nacionalmente conhecido. Então, começou a ter ainda mais atenção por isso. Em março de 2021, ela se casou com o Zé Felipe, né, apenas 9 meses depois de começar a namorar com ele. Em maio de 2025 veio a separação, depois de 5 anos de casamento. E 2 meses depois que terminou o casamento, já começou aquela interação com o jogador de futebol Vinícius Júnior. E em outubro de 2025, o Vinícius Júnior fez um pedido oficial de namoro, né? Então, pouquíssimo tempo depois que ela se separou. Então a gente percebe que ela não consegue ficar sozinha, pelo menos o comportamento mostra isso, né? Que tem uma dificuldade ali de ficar sozinha. Então, o padrão que aconteceu foi, terminou com Rezende, no mesmo mês, começou a se relacionar com Zé Felipe. Separou do Zé Felipe em maio, em julho, já estava ali interagindo com Vinícius Júnior. E por quê? Porque a criança ferida, que tem esse medo do abandono, né, que sente o vazio emocional, muitas vezes ela não consegue conviver consigo mesma sem esse vazio estar preenchido. Tem que ter algum tipo de relacionamento para conseguir sentir algum tipo de alegria ou de paz interior. Então fica dependente emocionalmente. Então aquela menina que olhava o pai e não via, não sentia amor da parte daquele pai, ela agora precisa o tempo todo estar com alguém para se sentir amada por alguém. E quando ela se sente com alguém, aquilo temporariamente meio que apazigua a sensação dela, né, de vazio, de, de abandono, né? Meio que preenche aquilo, pelo menos de maneira temporária, né? Aí vem essa questão da escala infinita da fama. Então parece que ela não consegue ficar sozinha e ela também foi escalando o nível de fama das pessoas que ela foi se relacionando. Então primeiro foi um youtuber que era famoso numa certa bolha, depois o filho de Leonardo, que é um cantor nacionalmente conhecido, e agora se relacionando com o jogador Vinícius Júnior, que é um jogador mundialmente famoso. Então ela está recebendo mais atenção agora, ela está sendo mais conhecida até de forma internacional por conta desse relacionamento. Então, mesmo depois que ela construiu a própria fama dela no Brasil, tem milhões e milhões de seguidores, parece que existe uma necessidade de buscar ainda mais atenção agora a nível internacional. Então você percebe que isso é um buraco sem fundo, né? Que isso é um vazio que nunca vai ser preenchido. Um segundo padrão interessante é essa exposição compulsiva, que é uma necessidade muito grande dela ser vista o tempo todo. Então é como se ela pensasse assim lá no inconsciente dela: se o meu pai não me via, não me dava atenção, então o mundo vai me ver e vai me dar atenção. Milhões de pessoas vão me dar atenção. Então essa exposição, ela não é algo sobre compartilhar a própria vida. É provar o tempo inteiro, é como se fosse uma necessidade de provar incessantemente que eu tenho importância, eu existo, eu sou digna de ser vista. Perceba que alguns padrões emocionais que são disfuncionais, eles podem impulsionar aquela pessoa
a ter um sucesso fora do normal em alguma área. Então, no caso de Virginia, eu acredito que essa dor, essa ferida emocional fez com que ela se desenvolvesse muito nessa questão de dominar as redes sociais, de conseguir aparecer, de conseguir cada vez mais seguidores. Ela vai desenvolvendo mecanismos que vão fazendo ela ficar muito boa nisso. Então, ela tem um sucesso no sentido de que tem muitos seguidores, tem uma vida financeira extremamente bem-sucedida, mas isso não preenche o vazio emocional que a pessoa sente. O vazio emocional ele não é resolvido por isso. A pessoa continua crescendo, continua conseguindo cada vez mais, mas é um buraco sem fundo. Ela não tem paz fazendo aquilo que ela está aparentemente tendo sucesso. Ela não consegue se sentir feliz e tranquila com aquilo, porque tem sempre ali um vazio que quer preencher e que nunca é preenchido e vai querer cada vez mais e nunca vai sossegar. A questão da exposição dos filhos. Então, em abril de 2023, a filha dela, Maria Alice, ela fugiu do colo da mãe e ela foi com a babá para vacinação. E aí esse vídeo viralizou nas redes sociais. Então teve repercussão. O jornalista Evaristo Costa comentou: mãe é aquela que cria. E Zé Felipe acabou xingando esse jornalista publicamente. Então gerou uma polêmica gigante. Gera polêmica e isso gera mais seguidores e mais engajamento. E ela não parou de se expor, ela continuou filmando tudo, postando tudo, compartilhando tudo nas redes sociais. Era um reality show 24 horas por dia. E o momento mais polêmico é quando o filho dela, José Leonardo, foi internado com bronquiolite e ela trocou a foto no perfil do Instagram para a imagem do bebê no hospital com oxigênio no nariz. E ela foi acusada de usar a doença do filho para ter mais engajamento. Então, observe, né? Se uma pessoa que tem uma mente mais saudável, está mais tranquila consigo mesma, né? Então, se o seu filho vai para o hospital com dificuldade de respirar, o que é que você vai fazer? Você vai trocar a sua foto no Instagram, vai colocar a foto do seu filho lá no perfil? É muito difícil alguém que está ali mais equilibrado, mais em paz, usar isso como um subterfúgio para ganhar mais visibilidade, né? Mas é o que parece que ela acabou fazendo. Eu não vejo isso como maldade, eu não vejo isso como algo no sentido, né, de ter feito isso de uma maneira com alguma intenção, com alguma maldade, e sim porque tem uma ferida emocional ali por trás desse comportamento, né? Querendo chamar a atenção, querendo ter mais seguidores para que eu seja vista, para que eu me sinta amada, para que as pessoas vejam que eu existo, que eu sofro. Porque com certeza ela também recebe muitos comentários, né, de carinho, de afeto, de seguidores, de fãs que gostam dela. Então, essa criança que o pai não via, agora ela precisa que 50 milhões de pessoas a vejam o tempo todo, em tudo que ela faz. Esse outro caso de exposição, né, é a separação que virou produto. Então, houve a separação que eles anunciaram quando estavam em Portugal, em mais de 2005. O Léo Dias, que é o fofoqueiro maior da internet, né, que trabalha com as celebridades, falando da vida das celebridades, ele chegou a criticar que essa exposição estava sendo excessiva da separação, mas ela continuou postando, fazendo lives, comentando, então transformava toda a dor em conteúdo consumível pelas pessoas, né, gerando mais engajamento. Ela também se envolveu numa polêmica porque começou a divulgar as casas de apostas, acabou perdendo 500 mil seguidores, né, depois que ela foi convocada para a CPI das apostas, mas aí a separação acabou trazendo de volta mais 100 mil seguidores. Então a separação ela virou conteúdo, essa dor virou produto, e essa criança ferida, ela mais uma vez reforçou o seguinte, né? Quando eu mostro sofrimento, as pessoas me veem e elas me amam. Isso é uma interpretação da criança ferida. O terceiro caso aqui de exposição, né, é a vida como reality show 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então faz histórias ao acordar, faz histórias na academia o tempo inteiro, faz histórias no banheiro, postando rotina de maquiagem, de cuidado com a pele, faz histórias com as crianças, faz histórias do batizado, qualquer momento é momento para criar conteúdo. Então a gente sabe que se você está mais em paz com você, mais tranquilo, você vai ter momentos que você não vai querer aquela exposição, que você vai querer aproveitar aquele momento. A gente até entende, né, que é a profissão da pessoa, a vida dela é construída em torno disso, né, da imagem, mas se você está mais centrado, vai ter momentos que você não vai querer expor, vai querer curtir aquele momento, vai querer viver aquele momento, mas parece que ela não consegue parar
de criar conteúdo para sempre gerar mais engajamento. Então, é como se fosse uma ferida emocional mesmo constante, que quer mostrar, quer provar que isso que é importante, que existe, e que as pessoas me veem. Por quê? Porque se para de postar, se ela entra em contato com o silêncio interno, vai surgir a sensação de vazio interior, vai surgir a dor do vazio. Então, se eu não postar nada, não tiver nenhum feedback mais e ficar aquele silêncio, será que alguém ainda se importa comigo? Será que alguém vai me assistir? Será que alguém vai me amar? Então, essa criança, ela aprendeu, né, que o pai, não, se o meu pai não me via, né, então é como se eu não existisse. Ele não me via, não prestava atenção em mim, então é como se eu não existisse. Então agora eu quero ser visto o tempo todo para sentir que eu existo. Então não consigo me sentir bem sem ter uma audiência me olhando. O outro padrão também de exposição grande, né, revela essa questão da substituição do amor por coisas materiais. Então o pai não dava afeto, mas ele dava coisas materiais. Então a criança começa a substituir ali dentro dela o significado de que amor significa coisas materiais. E agora parece que ela repete esse padrão numa escala bilionária. Então vem a ostentação como prova de valor. Então uma bolsa de 500 mil que ela mostrou, né, nas redes sociais. Então um presente para mim mesma. O closet de luxo, repleto com roupas de grife, que é mostrado constantemente nas redes sociais. Roupas de grife para os bebês, né? Então, sempre essa questão de mostrar, né, os bens materiais, a casa, enfim, coisas de luxo. Então, o que é que você observa, né? Que ela provavelmente aprendeu que as coisas materiais é como se substituíssem de alguma forma o amor. Então, agora, quanto mais caro, quanto mais eu consigo mostrar que eu compro coisas, que eu ganho coisas de alguém, é como se eu mostrasse que eu também sou amada ali. Então, quanto mais eu mostro que eu tenho, mais eu provo que eu mereço, que eu sou alguém que eu mereço ser amada. Né? Então, coisa cara, sou valiosa, mereço amor. Então, essa bolsa de 500 mil não é sobre uma bolsa. É como se ela estivesse gritando: eu tenho valor, eu mereço coisas caras, eu sou digna. Ela teve também tem várias empresas, né, como identidade. Tem essa Weeping, que é dos cosméticos, que fatura 750 milhões por ano. Maria Babies, Talismã Digital. Tem essa outra que ela vendeu, que é uma clínica SK Aesthetic. Tem a Grande Rio, né, que ela foi rainha da bateria também, que foi também uma forma também de ter mais visibilidade, ficar mais em evidência, né, das pessoas admirarem a beleza dela. Então, mais uma forma de ganhar atenção e substituir ali o vazio emocional da falta de amor. Né? E o padrão número 4, né? O caso Vinícius Júnior, a repetição em velocidade máxima. Então a gente chegou agora nesse capítulo mais recente, que é a relação com o jogador Vinícius Júnior, que mostrou que os padrões anteriores foram até mesmo acelerados, intensificados e ampliados também. Então é como se você assistisse ali a ferida emocional em câmera rápida, em alta velocidade. Então como é que foi a cronologia? Em maio de 2025, separou oficialmente Zé Felipe. Em julho de 2025, na festa de aniversário de Vinícius Júnior, Virgínia comparece, né, flagrada com a maquiagem borrada, com sinais de embriaguez na live. Em agosto de 2025, fez uma viagem para Madrid, né, para se encontrar com o Vinícius Júnior. Aparentemente ficou hospedada na casa dele, porque o pessoal percebia que nos stories que ela fazia, o fundo era parecido com o da casa dele, então deve ter ficado lá. Em setembro de 2025, apareceu viralizando no TikTok com dança, né, com passeio de arte e 2 milhões de curtidas. Em outubro de 2025, vazaram as mensagens de Vinícius Júnior trocando mensagens íntimas com uma modelo chamada Day Magalhães. Né? E aí, em 7 de outubro de 2025, ela terminou com ele, eles terminaram ali não era bem um relacionamento, mas era como se fosse o início de um relacionamento, né, que nem começou, mas já acabou por conta dessa traição, suposta traição que aconteceu. E aí, no dia 8 de outubro de 2025, o Vini Júnior pede desculpas, manda flores, manda carta, né? E aí, 3 semanas depois dessa traição, entre aspas, ele fez um pedido de namoro. Então, o que é que isso parece? Né? A matemática do desespero por conta de uma carência brutal. Eles se conheceram
Vinícius Júnior e Virgínia, em julho. Em agosto já estavam juntos. Em outubro ele traiu ela com outra. Uma semana depois ela perdoa e 3 semanas depois tem ali o pedido de namoro oficial. Então, o que parece né, isso não é uma coisa vinda do amor verdadeiro, de um sentimento mais profundo, e sim parece mais um desespero devido a uma carência emocional muito profunda, que ela precisa apaziguar, né, pelo menos de forma temporária. Então, é o grito da criança ferida. Então, a criança ferida está gritando o seguinte: eu não posso perder ele, porque se eu perder, eu vou voltar a ser invisível. Mas se eu perder ele, eu provo que eu não sou digna de receber amor, igual meu pai não me amava. Então, o que é que ela faz? Ela perdoa uma traição em poucos dias, aceita um pedido de namoro logo em seguida, e ela vai ignorando os sinais vermelhos desse relacionamento. Então, quem está de fora pode até perceber que o relacionamento tem ali as bandeiras vermelhas, né, para ela não seguir em frente, que talvez não seja o mais saudável para ela, não seja a melhor pessoa para ela se relacionar. Mas a pessoa que está com a criança ferida, é muito ruim ficar sozinha, né? Sentir um verdadeiro pavor, uma sensação de tristeza, de solidão, de vazio tão profunda que é melhor estar numa relação assim do que ficar só. É melhor aceitar do que ficar sozinho. Outro padrão é o de se envolver em polêmicas e também em autossabotagem. Então, ela constantemente vai se envolver em polêmicas que, de um lado, atraem atenção, né? Atenção de forma negativa, e até, acaba gerando até mais seguidores. E por que uma pessoa tão bem-sucedida continua criando situações que até geram críticas massivas contra ela? E aí existe um fenômeno que acontece, né, que a criança, quando ela não recebe atenção positiva do pai ou da mãe, ela faz algo, mesmo que seja ruim, negativo, porque muitas vezes, fazendo algo negativo, ela ganha essa atenção. É uma atenção, às vezes, em forma de bronca, de briga, pode apanhar do pai ou da mãe, mas para a criança é melhor ter uma atenção negativa do que não ter nenhuma atenção. Para a criança é pior ser ignorada, não ser vista de forma alguma, é muito pior, é melhor ter algum tipo de atenção, nem que seja uma atenção negativa que machuca. Então, quais foram algumas das polêmicas que ela se envolveu? Então, ela foi para a CPI das bets, das apostas, foi convocada para depor, aí usou lá um moletom com o rosto da filha, né? As pessoas comentaram que era para fazer um perfil de ingênuo, de inocente, discutiu com a senadora, perdeu 500 mil seguidores com essa polêmica, se tornou rainha da bateria, assumiu o posto de Paula Oliveira e foi criticada porque ela nunca demonstrou interesse por carnaval, então parecia uma coisa só mesmo para chamar a atenção. Os produtos da loja dela foram criticados porque parecia que não tinha qualidade, que era caro e não tinha qualidade. Foi também meio que acusada de plágio, eu acho que é Kylie, não sei se é da família Kardashian, essa moça, né, de ter copiado os produtos dessa Kylie. Então ela criou uma linha de produtos Marias Baby e foi acusada de ter copiado ali o design, o nome, o visual, né, e vai se envolvendo em polêmica. Então, isso acaba gerando algum tipo de atenção. Não é uma atenção positiva, mas aquela criança que é boazinha e que muitas vezes não recebe a atenção e o amor que ela está buscando, muitas vezes ela vai fazer algo, vai criar uma polêmica, uma dificuldade, uma confusão, para receber amor de forma negativa, para receber atenção de forma negativa, né? Ainda que seja em forma de crítica, de xingamento, de processo judicial, aí é aquela coisa. Pelo menos estão falando de mim, pelo menos estão me olhando, pelo menos eu me sinto vista, ainda que isso seja desconfortável, ainda que isso me gere emoções negativas à noite quando eu vou dormir, né? O outro padrão aqui, né, é a maternidade como prova de valor. Então, em apenas 3 anos, ela teve 3 filhos, ela engravidou, se eu não me engano, 2 meses após se casar, né, e em 3 anos, ela, em tempo recorde ali, né, teve 3 filhos rapidamente, um após o outro, o que, para o engajamento nas redes sociais, foi muito bom. É a maternidade como salvação. Talvez ela tenha usado a maternidade como mais uma forma de receber atenção, e provar que merece receber amor, né? Então, o meu pai não me amava, mas olha, agora eu sou mãe, eu crio vidas, eu sou importante, eu tenho um propósito. Isso aqui é uma especulação minha, tá? Isso aqui é uma interpretação, né? E o fato é que o engajamento dela explodiu nas redes quando ela virou mãe. Então ela se sentiu ainda mais vista, mais amada, ganhou mais dinheiro, mais atenção e mais validação. E 3 filhos, um atrás do outro, né, um por ano, também trouxe uma exaustão. Então chegou, depois do terceiro filho, ela falou, não quero mais, né, porque talvez ela tenha percebido também que isso não vai preencher o vazio.
Então, você ter filhos não vai preencher o vazio quando você carrega a carência do seu pai, da sua mãe. Algumas pessoas têm essa ilusão, né, de que quando tiverem filhos, elas vão preencher esse vazio emocional. E esse vazio ele vai continuar aberto se você não fizer um trabalho para curar, né? Então, Virginia já tinha consciência dessa ferida do pai. Ela falou sobre isso publicamente, a relação com o pai. Ela entende que o pai tinha os próprios traumas de guerra, até conseguiu, em teoria, perdoar esse pai, mas por que que esses padrões continuaram dentro dela? Porque quando você entende racionalmente, não quer dizer que você curou aquilo. Então, entender não é a mesma coisa que curar. E a gente sabe que, aparentemente, Virginia entendeu que, pelo que ela falou, tá? Isso baseado em relatos dela, que o pai dela não dava porque ele não tinha recebido. Então, ele não conseguia dar amor para ela porque não tinha recebido. Não dava porque ele tinha traumas de guerra, ou seja, era um homem bloqueado, né, cheio de feridas emocionais. Ela entendeu também que essa atenção que ela não recebia não foi culpa dela, né? E ela também entendeu que ela deveria ser diferente com as filhas, porque segundo ela, embora não tenha recebido esse carinho do pai, ela se tornou carinhosa com os filhos. Veja, tudo isso está no racional dela, né? Mas a criança ferida, que é o emocional, ainda sente aquele peso, aquele terror do vazio emocional. Ainda precisa de validação constante. A criança não consegue ficar sozinha. Essa criança ferida busca amor de forma desesperada. Então, mesmo que você entenda racionalmente o que aconteceu, não significa que o padrão foi curado, foi dissolvido. Então, a ferida permanece aberta, mesmo a pessoa tendo consciência, mesmo ela ficando mais velha, mesmo ela se tornando mãe. Então, o processo dela de entendimento ajudou ela a entender, né, de onde é que veio o padrão emocional que tem origem na ferida do pai, ajudou também até a perdoar o pai, entre aspas, né, porque para mim perdoar é quando você se liberta de toda a carga emocional negativa, e ajudou ela a não repetir mais com as filhas a falta de carinho, né? Mas a ferida está aberta e a gente consegue perceber pelos padrões. Então, toda vez que a pessoa que tem a ferida aberta entra no relacionamento, e de repente esse relacionamento passa por alguma turbulência, ou de repente a pessoa não respondeu uma mensagem sua, ou quando o relacionamento esfria, essa dor emocional ela volta, essa ferida volta a doer com tudo, porque a memória emocional não foi curada e aquela criança de 10 anos ainda espera o amor do pai, o abraço do pai, o carinho do pai. Né? Por que que consciência não basta? Ah, eu sei racionalmente que meu pai tinha traumas, que ele fez o melhor que ele pôde fazer, que não foi sobre mim, que o que ele fez tinha a ver com ele. Mas ainda assim você sente vazio, não consegue ficar sozinho, precisa de validação e perdoa a traição rápido demais, porque é melhor ficar no relacionamento do que ficar sozinha sentindo o vazio, né? E por que que a pessoa age dessa forma, mesmo tendo consciência? Porque o trauma, ele não fica armazenado no córtex pré-frontal, que é a parte da mente aqui nessa parte da frente do cérebro, onde você faz análise racional. Ela fica armazenada no sistema límbico do cérebro, na amígdala do cérebro, que é a parte responsável pelas emoções e pela sua sobrevivência. Então, a memória emocional, ela responde à experiência que ficou impregnada no seu corpo, no seu cérebro. Ela não vai responder à lógica racional das coisas. Então, o seu comportamento ele vai responder a essas memórias emocionais. E para quem é que serve essa história aqui? Eu quero que você faça a seguinte pergunta: será que você se identifica com algum padrão ou com alguns desses padrões que a gente viu hoje aqui? Então, quais são os sinais de que você pode ter uma ferida similar? Você precisa de validação externa, precisa de elogio, de reconhecimento. Né? Para quem é influencer, precisa de like, de comentário, de aprovação constante. Você não consegue tomar decisão sozinha sem consultar várias pessoas. A sua autoestima depende do que as pessoas pensam sobre você. Você não consegue ficar sozinho, tem dificuldade de ficar só, pula de relacionamento em relacionamento. Aceita migalhas no relacionamento para não ficar só. Perdoa uma traição rápido demais. Né? Ah, tem uma compulsão por exposição, então transforma tudo em uma história, em um post. Isso não somente na rede social, pode ser que você faça isso de forma presencial, né? Na vida social. Então tudo se transforma em história, tudo você tem que compartilhar com as pessoas. Não consegue viver um momento sem fotografar e a vida pessoal se torna pública. Compensação material, talvez compra para você preencher vazio interior.
né? Então, relaciona amor com presentes e gastos. Outro sinal é o medo do abandono. Então, você vai testar o parceiro constantemente. Ou você vai ter ciúme excessivo, ou você vai ter a necessidade de provar constantemente esse amor. E você vai sentir um desespero quando aquela pessoa se afastar. Então, se você se identificou com isso, você também tem uma criança ferida pedindo para ser vista. E essa criança, ela merece ser curada. Não somente que você compreenda a existência dela, mas você precisa curar essa dor emocional, né? Bom, então, o que é que nós realmente precisamos? Você pode ter milhões de seguidores, pode ser bem-sucedido, pode ter filhos lindos, maravilhosos, bens materiais, e ainda assim sentir um vazio que nada preenche, porque esse vazio ele é interno. Ele não é algo que você vai preencher com coisas fora de você. É a criança interior que ainda está esperando receber amor, atenção, reconhecimento, que nunca vai vir. Mas a boa notícia é que você pode curar essa dor emocional. Essas memórias emocionais que geraram essas dores, esses padrões, elas podem ser curadas e aí esse vazio ele vai ser preenchido. Vai ser preenchido de verdade, não vai ser substituído com alguma outra coisa. Ele é substituído pelo amor incondicional que tem dentro de você, na sua essência. Então, lá no fundo da sua essência, existe uma fonte de amor incondicional que está bloqueada por crenças, por padrões de rejeição que você passou ao longo da vida, por memórias emocionais que fizeram você sentir que você não é bom o suficiente. Quando você cura essas dores emocionais, você volta a entrar em contato com esse amor incondicional interno e você vai sentir a sensação de preenchimento. Algumas pessoas vão relatar isso como se fosse: me sinto preenchida por Deus, me sinto amada de forma incondicional. Então, esse amor próprio que faz parte da essência de cada ser humano. Então, se você entende que cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, existe essa fonte de amor incondicional dentro de cada pessoa, né? Então, essa cura, ela está disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode estar no processo de autoconhecimento e cura, mesmo quando você não conseguiu resolver as questões com seu pai e com sua mãe, mesmo que ele já tenha falecido, mesmo que você não tenha mais contato com seu pai e com a sua mãe. Você não precisa conversar com eles ou resgatar algo com eles para você se curar. Esse é um processo individual que você faz dentro de si mesmo e a técnica da EFT pode nos ajudar bastante nessa cura.